Olá, meus amigos, meu nome é o Elton, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou começando aqui o vídeo fazendo a atualização básica de como está o mercado no Brasil e lá nos Estados Unidos, e depois irei falar de coisa boa, empresa com a possibilidade de aumentar bastante a quantidade de dividendos pagos aos seus acionistas após ter uma dificuldade grande de caixa, de conseguir manter suas contas equilibradas. Agora a companhia está com dinheiro sobrando e vai fazer a distribuição para os seus acionistas. Então hoje, meus amigos, o mercado tá meio assim, tá meio mais para lá do que para cá. No índice Bovespa não tá sendo aí muito difícil você achar quedas com força maior do que 4%. Então, no destaque de queda, Natura, pelo segundo dia consecutivo, indo ladeira abaixo. Ontem chegou a subir 10% e voltou tudo, fechando com uma queda de 3%, e hoje está metendo mais 9% aqui. Então, se você pegar a máxima de ontem com a situação que está hoje, você já pega aí uma pancadaria um pouquinho mais forte. Alpargatas novamente dando uma mergulhada, Açaí, Arezo, Embraer e Apvida são as maiores quedas, ou eram as maiores quedas até agora há pouco, no índice Bovespa. O mercado está se aproximando aqui já do seu fechamento no dia de hoje. E nas altas, destaque hoje para Via, Eco Rodovias, Braskem, BTG, Qualicorp e MRV. Mas em linhas gerais o mercado está mais para baixo aqui. E Bovespa, principal índice da nossa bolsa, chegou a cair muito mais forte, foi lá abaixo da região dos 100 mil pontos, mas vejam o quanto que o mercado rejeita a zona dos 100 mil pontos, que é essa linha verde, eu chamo a linha verde da esperança. Tocou hoje lá na região dos 100 mil pontos e deu uma reagida. Então parecia que tudo estava perdido, que ia tentar buscar aqui, ia fechar abaixo dos 100 mil, né? Embicando aqui para a região dos 97 mil pontos, mínima do ano, mas não, entrou aqui uma força compradora forte, meus amigos, entrou forte. E o que chegou a ser uma queda hoje, de mais ou menos, acho que tá indo para os 2% já. Ver se bateu nos 2? Não. Chegou a 1,9. Tá agora ficando menos pior, se aproximando próximo do final, com uma queda de 0,8%. Índice futuro também deu uma queda muito forte e está apresentando um comportamento semelhante, queda aqui de 1%. E dólar também hoje foi para baixo. Dólar oscilando na máxima do dia ali na região dos 5,10 e a mínima nos 5,3, meus amigos. O dólar veio batendo nos 5,3 e agora sendo negociado nos R$ 5,07, o que na minha opinião fica aqui até uma coisa mais otimista, porque mesmo com os nossos papéis derretendo, o dólar não deu aquela pipocada nos últimos dias, pelo contrário, o mercado está caindo e o dólar está caindo junto, certo? Então, lá fora, nos Estados Unidos, também tivemos aqui, estamos tendo um pregão mais corretivo. Deixa eu botar aqui, ó. S&P 500. Agora tá meio diferente. S&P 500, ligeira queda de 0,2 e Dow Jones está para cima, 0,2 para cima. Enquanto que nos índices futuros tá mais ou menos parecido, S&P 500 0,3 na queda, Nasdaq caindo mais de 1%, 1,2, e Dow Jones alta de 0,2. E lá nos Estados Unidos hoje tivemos a divulgação de dados referentes aqui à variação de emprego, e acredite se quiser, ó, o resultado veio bom. Foram criados menos empregos do que o esperado, ou seja, sinalizando aqui uma economia mais fraca. Mesmo assim, o mercado não se animou muito não, meus amigos. E no Brasil, estamos aqui às vésperas do envio de mais uma proposta, mais uma reforma, um dos pilares aqui do governo Lula, que é a reforma tributária, que, de acordo com as expectativas, o texto deve ser apresentado na Câmara dos Deputados na semana que vem. A mesma coisa acontece com o novo arcabouço fiscal, a nova âncora fiscal. O governo que tinha falado inicialmente que iria enviar para o Congresso, para a Câmara, iniciando pela Câmara, antes da Páscoa, agora já mudou. As expectativas é que seja enviado antes do dia 15. E a Simone Tebet, ela reforçou que a nova âncora fiscal por si só, ela não representa nada. Ela faz parte de uma reforma maior, incluindo aqui a reforma tributária, tanto que ela fez analogia. O arcabouço fiscal é a nossa bala de bronze e a reforma tributária é a reforma de prata. E hoje, Campos Neto
passou o dia dando entrevistas. Ele deu entrevista aqui para um grupo e também para o grupo da tarde, eu não lembro, mas de manhã foi para o Bradesco BBI é quem organizou. E o Campos Neto avaliou a nova regra fiscal como super positiva. Se você quiser dar uma olhada aqui, ó, de alguns pontos que o Campos Neto, algumas opiniões que ele emitiu, só dá uma olhadinha aí, selecionei pequenos trechos, certo? Onde ele fala aqui dos principais pontos. Metas da inflação vão ser alteradas, teremos crise de crédito, se ele acredita, né, que teremos crise de crédito aqui no Brasil, se na próxima reunião do Copom os juros irão abaixar. Então, dá uma olhadinha, jovens. E dentro desse cenário de juros, eu falo com vocês aqui de uma empresa que, de certa forma, ela é prejudicada pelo cenário de juros altos, certo? Já que é uma empresa que depende do setor de consumo. Mas, de qualquer forma, geralmente com crise ou sem crise, o setor de shopping tende a ter bons resultados. Então, eu vou falar com vocês aqui de uma empresa que não é muito comentada, que atua justamente na gestão de shoppings. É a Aliança Sonae, que agora ela é a Aliança Sonae mais BR Malls. Então eram dois gigantes do segmento de shoppings que agora se uniram. Então, na questão de atividade, ó, com essa junção, o grupo agora detém 62 shoppings, sendo referência nas 5 regiões do país, oferecendo aqui, ó, ambiente para convivência, experiências digitais e espaço de oportunidade para empreendedores. Para você colocar lá o seu ponto, né? São mais de 11 mil lojas nesses shoppings e a companhia atua em vários segmentos dentro dessa parte de administração de shopping center, tanto na parte de planejamento e desenvolvimento do projeto, até o gerenciamento da estrutura, gestão financeira, parte comercial, jurídica e operacional desses shopping centers, certo? Em relação à companhia, como é que está a situação dela agora? Como qualquer shopping durante a pandemia, os resultados, a situação ficou um pouco complicada, mas já temos aqui um clima de normalidade nas operações e a empresa voltou a ser uma empresa bem lucrativa, então ela está com caixa sobrando, está com dinheiro sobrando. O que a empresa faz quando tem dinheiro sobrando? Exatamente, distribui em dividendos, e a companhia veio aqui com a proposta de aumentar a quantidade de dividendos distribuídos. Vou olhar com vocês aqui, por exemplo, o quanto que a companhia cresceu entre 2022 e 2021. Por exemplo, na parte de receita líquida, o aumento anual foi de 14%, no comparativo trimestral foi menos, 5%, mas nada de mal. O ruim são as empresas que não estão conseguindo crescer. Então veja que mesmo com esse cenário macroeconômico complicado, a Aliança Sonae está conseguindo crescer sim. EBITDA ajustado, ó. EBITDA deu uma derrapada, deu uma queda aqui de 9% no último trimestre, mas no ano terminou aqui com uma alta de 15%. E o último trimestre de 2022 foi o trimestre da derrapada, realmente, já que a companhia ela reverteu um lucro no quarto trimestre de 2021 de 115 milhões de reais, com um prejuízo de 17 milhões. E no ano deu uma derrapadazinha aqui também, ó. O lucro caiu de mais ou menos 274 milhões para a faixa lá dos 155, 156. Mas de qualquer forma, a companhia no ano, ela conseguiu gerar aqui um fluxo de caixa maior, 30% superior. Saiu lá dos 408 milhões para a faixa dos 535. Então, com esse fluxo de caixa, esse fluxo de caixa aqui decorrente de suas operações, é que a companhia quer usar como base para o pagamento de dividendos maiores. Em relação ao endividamento da companhia, temos justamente o cenário perfeito para uma empresa aumentar os seus dividendos. Ela está com endividamento baixo, relação dívida líquida sobre o EBITDA de 0,6 vezes e está com uma geração de caixa forte. Então, mesmo com esse cenário de Selic alta, é uma empresa que está conseguindo manter aqui seu endividamento bem controlado. Não tem aqui nenhum tipo de dificuldade em relação a isso. E vejam aqui, ó, que esse nível de alavancagem de 2021 para 2022 só fez de reduzir. Saiu ali de uma alavancagem uma vez dívida líquida sobre o EBITDA, deu uma pequena aumentada aqui no segundo trimestre de 2022, mas nada demais. E logo aqui, ó,
decrescente, 0,6 vezes relação dívida líquida sobre o EBITDA aqui no último resultado. Em relação a investimentos, a companhia está aqui com um investimento relativamente baixo, investindo em 2022, no quarto trimestre, 100 milhões de reais, principalmente na parte de manutenção e revitalização dos seus shoppings, expansão e desenvolvimento de projetos da Alsutec. Então, vejo que em relação a fluxo de caixa, cara, o negócio está aqui bem tranquilo, ó. Sendo que em 12 meses a companhia gerou aproximadamente 946 milhões de reais em 12 meses, desculpem. Então, é uma geração de caixa bem forte. Tá com geração de caixa forte, tá com dinheiro sobrando, vamos distribuir dividendos. Então, para a próxima reunião geral da companhia, próxima assembleia geral da companhia, a empresa propôs aqui a distribuição, ó, de quase 293 milhões de reais, o que corresponde, segundo a empresa, a aproximadamente 25% do fluxo de caixa ajustado decorrente aqui da consolidação dos resultados da Aliança Sonae e da BR Malls. Se eles adotarem essa estratégia, quer dizer, eles adotaram, né, de 25%, vai dar aqui, ó, a superação dos 25% do lucro líquido do exercício da Aliança Sonae. Só que a companhia também não fala o quanto que isso seria equivalente ao lucro líquido, ela não fez esse comparativo. Mas não é apenas isso. Para o ano de 2024, a empresa está esperando, ó, distribuir, quer dizer, para o ano de 2023, que vai ser pago em 2024, a companhia está esperando distribuir, ó, 50% do valor gerado pelo seu caixa, certo? Então, ó, referente ao exercício que se encerra no dia 31 de dezembro, a companhia pretende submeter para votação em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril do ano que vem a proposta de distribuição de dividendos no montante total a 50% do AFO gerado pela companhia no ano de 2023. Então vamos aqui só fazer um exercício, certo? Vamos supor que esse resultado consolidado da Aliança Sonae e da BR Malls se repita neste ano de 2023, certo? Se repita. Então a companhia pagaria o dobro desses dividendos referente a esse exercício e ela faria o pagamento no ano que vem. Então aqui, ó, se pegarmos esse valor e dobrarmos, botar aqui na calculadora, vamos ter uma ideia aqui de mais ou menos quanto que a companhia, ó, vezes 2, certo? Ó, 585 milhões, 400 e tananana. E aqui eu trago para vocês a quantidade de ações que a companhia tem. 573 milhões, ó, quase 574. Então, se eu pegar esse valor e dividir pela quantidade de ações, nós vamos encontrar que podemos ter uma projeção aqui de aproximadamente, se aqui é uma projeção, certo? A companhia faria a distribuição aqui do equivalente no ano referente ao exercício de 2023 a R$1 por ação. E como a cotação das ações aqui da Aliança Sonae estão na faixa dos R$18, R$20, teríamos aqui tranquilamente um dividend yield de 14, 15, não, 18, né? 20, de 5%. Fora o que ela pode pagar aí também de dividendo adicional. Atualmente, o dividend yield da companhia não é assim dos mais expressivos, ó. Tá na faixa dos 2% e as ações estão com a desvalorização de 20% nos últimos tempos, tendo aqui a sua mínima na região dos R$15,50 e máxima nos R$22. Em relação a regiões de preço importante da Aliança Sonae, ela está aqui numa região de preço muito importante, tocou aqui, ó, numa zona de suporte muito forte, zona que segurou o preço lá em 2016. Então quem gosta da Aliança Sonae, ó, ela tocou um dia desse na faixa de preço de 2016, que é justamente a região dos R$15. Após tocar nos R$15 e reagir, ó, tá encontrando dificuldade para passar acima dessa zona, que é a zona dos R$18, R$19. Mas caso consiga, a próxima parada é aqui nesse próximo topo, zona que atingiu pela última vez no final de 2022, na região dos 23, 22 e 70. Em relação a perspectivas de alvo, temos perspectivas positivas para o BTG.
as ações teriam preço-alvo aqui na zona R$ 2,26. E em relação a preço-alvo, temos aqui, ó, outro mais interessante, Bradesco. Bradesco está em relação à Aliança Sonae. O Bradesco está mais otimista, certo? Então vamos ver aqui, ó, preço-alvo da Aliança Sonae para o Bradesco. Está aqui nos R$ 30. Avaliações desses analistas são relativamente recentes. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a Aliança Sonae, que acabou de ir para o leilão nos 17,83. Vamos multiplicar aqui. Vamos dizer que compramos um lote. 17,83. 17,83. Preço-alvo, R$ 30. Então teríamos aqui um potencial de valorização de 68%. E um setor que tende a dar uma aumentada bem forte, principalmente com os juros caindo, né? Perspectivas de juros caindo e aumento do consumo da população como um todo. Então seria um potencial interessante, quase 70% de alta, e também um aumento considerável no pagamento de dividendos. Então seria mais ou menos isso. Para esse ano, expectativa aí que a companhia distribua em abril, comunique em abril o pagamento de 50 centavos por ação e no ano que vem o equivalente a R$ 1 por ação para o exercício de 2023, que daria aí nos próximos meses uma distribuição de R$ 1,50 por ação, aproximadamente, certo? Mas vamos aguardar aí maiores esclarecimentos da Aliança Sonae.